Boa noite, Rogério. Bahia decepcionando mais uma vez na temporada, eliminado de duas competições mata-mata. Mas a princípio, para falar da escalação, Rogério, porque o artilheiro da equipe, o jogador que chega na frente e tem feito os últimos gols e participações de gol, porque um Luciano Juba tão preso, praticamente jogando como um zagueiro na noite de hoje? Boa noite. O Juba é o artilheiro, realmente. Os gols que ele faz são de pênalti, independe da linha, falta, bolas paradas. A maioria dos gols dele são feitos nessas situações. A opção pelo Juba para a construção foi para tentar competir com o David Duarte contra Aleph Manga e para ter o Marcos Vitor hoje contra o Jajá, que é um jogador muito rápido. Nós sofremos muito nas transições no jogo passado, no jogo que eles nos venceram em Salvador. Então, Marcos Vitor jogando contra Jajá e fez um ótimo jogo, Marcos Vitor, nesse sentido. Ou jogaríamos com 3 zagueiros de origem, ou tentaríamos ter qualidade na saída de jogo, onde nós precisaríamos quebrar essa marcação do Remo para atingir o espaço com o Iago no fundo. Everton, quando nós jogamos com o Everton pelo meio, eles deixaram quase sempre Patrick individualizado, botamos o Everton para a última linha, para ter Everaldo como 9, Everton para vir flutuar. Na minha opinião, foi a melhor solução que nós encontramos e o modelo do jogo que nós usamos hoje, ele nos deu toda a possibilidade de vencer. Não sei se jogamos tão bem realmente, se foi um jogo excepcional, não foi, mas ele nos trouxe todas as oportunidades de gol. Ele nos trouxe um gol, nos trouxe 3 gols anulados, bolas na trave, finalizações de Everaldo, de Eric com oportunidades de gol, Ademir lançando no espaço. Então, claro, eu concordo contigo que Juba ele pode chegar mais à frente. Quando ele joga de lateral, ele joga pelo meio, construindo também por trás, pode chegar mais à frente. Mas para ter Marcos Vitor hoje na direita para competir com o Jajá, que é um jogador que dá muito trabalho, nós optamos para o Juba vir construir mais de trás. Depois, durante o jogo, ele acabou indo para o meio campo, né, com a entrada do Santi, quando o Everton já estava muito cansado. E Iago para fazer esse ataque no fundo, com o Kiki fazendo o corredor do outro lado. Foi a opção que nós encontramos. Eu acho que elas deram as chances necessárias, todas as chances que nós tivemos. Fizemos o mais difícil, 1-0, tivemos várias oportunidades do 2-1, 2-1, 2-1, e no final, logicamente, depois de não conseguir estar à frente do marcador, o Remo faz um gol já nos acréscimos, quando o time já está um pouco mais mal estruturado. Mas em estratégia de jogo, eu posso te dizer que nós, na minha opinião, nós fizemos a estratégia correta, e essa estratégia nos deu totais condições de estar à frente no placar e de fazer até o 3-1 ou o 2-0. É uma pena que nós, infelizmente, criamos muito, né? Muitas vezes não conseguimos efetuar os gols e cedemos o gol de maneira fácil. Quando nós estávamos melhor no jogo, 1-0, infelizmente o que nós temos dificuldade é que nós cedemos esse gol. O adversário não faz tanta força para fazer gols na gente. A gente precisa fazer muita força para fazer gols no adversário, gols anulados, bola na trave, finalização, goleiro defende. Então, assim, como estratégia, eu não acho que foi errado. Se o Juba pode jogar mais à frente, claro que pode, mas eu teria que colocar 3 zagueiros puro de origem para ter o Juba mais à frente. E eu achava que com o Juba nós teríamos mais qualidade nessa construção de jogo para chegar e ter as oportunidades que realmente aconteceram no jogo. Repito, não digo que foi um jogo, um ótimo jogo nosso, mas um jogo que os jogadores competiram muito, tiveram todas as chances de sair vencedor. Essa parte é difícil você controlar, um pezinho à frente, o árbitro interpretar um puxão, o árbitro mal no jogo, péssimo no jogo, deu mão que não foi mão, interpretou o lance do Nico na frente com uma mão encolhida e que foi, depois voltou no VAR e não... Então, assim, eu acho que nós tivemos a chance de sair hoje vencedores e classificados. Não conseguimos porque não conseguimos colocar essa bola para dentro, ou quando conseguimos, por um motivo ou outro, os gols foram anulados. Rogério, boa noite. Obviamente que esse momento de instabilidade que o Bahia vive na temporada, o pior momento de instabilidade do Bahia no ano, ressalta a questão das críticas. E nas redes sociais, o torcedor fala sobre o trabalho do Rogério Ceni ter chegado a um teto no Bahia. O que você tem para dizer para esse torcedor sobre essa questão específica? O que você pode extrair ainda desse elenco apenas com o Campeonato Brasileiro pela frente? Acho que é extrair as oportunidades todas criadas no jogo de hoje. Uma mudança de sistema de jogo em que nos oportunizou a chance de sair com vários gols no dia de hoje.
Então, assim, é lógico que, primeiro, a rede social ela sempre vai, para qualquer time que perdeu na rodada, que foi eliminado hoje, você vai encontrar sempre críticas. Agora, eu tenho que analisar o jogo. O jogo, os jogadores competiram muito, foi um meio-campo bem mais forte. Alerta da Defesa Civil. Foi um meio-campo bem mais forte no dia de hoje. Tivemos todas as oportunidades de fazer o que eu posso dizer para você. Lógico, 5, 6 jogos que você não ganha, é sempre um momento delicado, é o momento mais delicado da temporada, sem dúvida. E a oscilação, com exceção de um ou outro time, quase todos oscilam, né? É um peso muito grande ser desclassificado da Copa do Brasil. Agora, eu posso te analisar o jogo como foi no dia de hoje. O jogo ele foi propício para a gente sair daqui com a classificação. Oportunidade de gol. O Remo no primeiro tempo teve uma bola chutada num escanteio por cima do gol, e o gol que saiu. E nós, segundo tempo, dominamos totalmente o jogo. O Remo sempre, como sempre, característica, quando nós erramos os passes por dentro, o Remo tem como força seu contra-ataque. E olha que nós anulamos bem esses contra-ataques com o Marcos Vitor, repito, que fez uma excelente partida pelo lado direito, competindo com o jogador mais rápido do time deles. No final tentamos com os 2 pontas, né? 3 zagueiros aí de origem, com Ademir e com Pulga, botando 2 9s para jogar à frente, Everton já cansado, aí Juba vai para o meio, junto com o Nestor. Íamos tirar o Nico para trazer o Juba para primeiro volante, com Eric e Nestor à frente, mas o Marcos Vitor com cãibra pediu para sair na parte final do jogo, e nós tivemos que adaptar o Nico, que também já costumeiramente faz essa construção a 3. Agora, quando você pede qualquer explicação, as pessoas estão mais ligadas ao resultado do que ao trabalho em si do jogo. Eu acho que o trabalho dos jogadores foi muito bem executado, ou muito bem feito. A maneira como nós tentamos jogar, ela foi acertada. Agora, nós não conseguimos fazer os gols, ou os que conseguimos, por um motivo ou outro, foram anulados. Rogério, boa noite. Evidentemente que as chances apareceram no dia de hoje. Sim. E é inegável que desde que você chegou no Bahia, o time teve um salto considerável. Mas não é a primeira vez que momentos decisivos como esse, nesse contexto de oportunidade que foram oferecidas ao time, que o Bahia não consegue dar o passo a mais. Sim. Você acredita que ainda consegue tirar desse grupo, desse elenco, algo diferente na temporada? Eu acho que nós mostramos hoje que nós podemos fazer coisas diferentes. Ao longo de muitos jogos, nós tivemos a oportunidade de vencer. As pessoas trabalham teto, essas coisas. Eu acho que nós temos que analisar o contexto, o que foi criado. A bola não entra por qual motivo, o que acontece que não te dá um triunfo ao invés de um resultado negativo. Agora, tem bons times no campeonato também que competem. O Remo é um time que está competindo bastante. O Palmeiras veio aqui, eu assisti o jogo ao vivo, depois assisti novamente. O Remo é um time que compete bastante. O mais difícil, eu acho até que nós tivemos, por exemplo, mais oportunidades claras de gol que o Palmeiras teve aqui no último jogo. Mas você tem impressionado, você vem com 2 gols atrás. Eu acho que o comportamento para sair o primeiro gol foi... Os primeiros 10 minutos o Remo teve melhor que a gente no jogo, depois nós assentamos, e quando tínhamos o jogo sob controle, nós erramos numa saída de jogo e acabamos sofrendo o gol. Agora, os jogadores estão motivados, todos estavam imbuídos pelo resultado, todos correram, todos competiram. Eu acho que nós jogamos dentro, realmente, aí eu posso ter, dentro do nosso limite de tudo que nós tínhamos para fazer. Tentamos todas as alternativas, mudamos a maneira de jogar hoje em função do adversário. O que eu não posso controlar é se a bola entra ou não entra, ou quando entra, se é por um pé impedido, se é por um puxãozinho na camisa, alguma coisa assim. Isso foge realmente do controle. Rogério, Magno Fernandes, Rádio Clube do Pará, aqui. Você falou sobre jogadores focados, jogadores imbuídos, mas chama muita atenção após o jogo, a entrevista do Nestor, que ele relatou o seguinte, que jogadores não conseguem sair de casa, jogadores nervosos, um clima tanto quanto hostil, podemos assim dizer, em função desse momento que o Bahia vive sem vencer, e como você bem frisou, o pior momento do Bahia na temporada. E aí se soma ainda mais também a essa sequência de não vencer o Clube do Remo, 3 partidas. 4-1 na Série A, 3-1 em Salvador pela Copa do Brasil e agora 2-1 de novo no Mangueirão também pela Copa do Brasil. O trabalho do Rogério Ceni, e ainda tem um detalhe, um jogador do Bahia que até eu vi, estava chorando após a partida. O trabalho do Rogério Ceni no Bahia
chegou ao teto, chegou ao limite? Bom, que bom que o jogador não estava dando risada após uma eliminação, né? Sinal que Sim, ele claro. provavelmente sente a eliminação. Você começou a tua pergunta falando Sobre sobre a o fala do jogador não Nestor, sair no de caso. casa, né? É. Em todo lugar. Infelizmente, o futebol, ele há muito tempo deixou de ser uma ferramenta eu acho que é a maior diversão que existe para os torcedores no Nordeste, no Norte e Nordeste, principalmente. O futebol é o que rege tudo, né? Quando você não está ganhando, eu acho que você não tem que sair de casa mesmo. Você tem que ficar, descansar, se recuperar e focar no próximo jogo até que você saia desse objetivo. Então, assim, o futebol hoje pode ser em qualquer lugar. Quem perdeu hoje é pesado, ficou realmente difícil. E o que eu posso dizer é que você tem que tentar conviver com isso e se recuperar o mais rápido possível. Nós temos que, domingo, ganhar do Grêmio e tentar chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. É o que nós precisamos fazer. O de hoje não dá mais, mas se tem alguém que estava chorando, o senhor Nestor falou da pressão, a pressão para o atleta existe, claro, todo mundo gosta. Você gosta de ter o direito de fazer qualquer coisa, ir no mercado, fazer qualquer coisa? Agora, na nossa profissão, nós somos muito cobrados publicamente. Então, é momento de você baixar a cabeça, trabalhar, descansar, se recuperar, treinar e vencer o próximo jogo. Nós precisamos muito vencer o próximo jogo. São Paulo tem compromisso difícil com o Fluminense. Atlético tem um compromisso, mesmo sendo dentro de casa, Atlético Paranaense com o Flamengo. Nós podemos ter uma oportunidade, uma janela de oportunidade de chegar a uma posição que eu acho que a gente compete muito para isso, se esforça muito para isso, mas tem clubes no Brasil também que tem muita qualidade técnica e gostariam de estar ocupando essa posição. Agora, sobre um momento delicado de você não sair de casa, infelizmente, dentro de uma profissão pública que é o futebol, ela faz parte desse momento. E sobre um jogador lamentando, chorando, bem mais preferível o cara sentir uma eliminação do que estar dando risada e não se importar com absolutamente nada. Rogério, boa noite. Felipe Campos aqui da Rádio Liberal. Queria lhe perguntar não a respeito de teto, que já foi muito falado aqui, mas sobre manutenção de vitória. No primeiro jogo contra o Remo... Manutenção de quê? Desculpa. De vitória. No primeiro jogo de triunfo, melhor dizendo. Não. Tá, quando o Bahia veio jogar aqui em Belém pela primeira vez, o time estava vencendo por 1-0 no melhor momento do jogo, para de jogar e o Remo, ele não só vira, como consegue a goleada. Hoje também o Bahia no seu melhor momento em campo, jogando bem, tendo oportunidades, empilhando chances, faz 1-0, logo na sequência o Remo, ele melhora, tem 15 minutos e consegue marcar o gol de empate. O que pode ser feito para que essa manutenção, ela de fato ocorra, para que o Bahia tenha bons resultados e consiga voltar a vencer, não só em jogos decisivos como foi de hoje, como foi lá no início contra o Bahia, mas também no Campeonato Brasileiro, que agora é a peça-chave, e até um outro detalhe. O Bahia hoje ele acertou muitos cruzamentos no segundo tempo, que foi um ponto dominante. Foram 12 em 18 tentativas. Será que essa pode ser uma saída para o time, até mesmo ganhando cruzamentos, mas acertar essa última finalização? E o que pode ser feito no caso do treinador para melhorar essa eficiência? Bom, para hoje, eu acho que foi uma saída interessante jogar com Iago e Kiki pelos lados, fazendo esse cruzamento, depois empurrando o Eric mais à frente, que é um jogador que tem bom jogo aéreo. E funcionou bem no segundo tempo, funcionaram bem os cruzamentos. Eu acho que são jogos distintos, apesar dos resultados serem de derrota. O 4-1 aqui, nós jogamos 30 minutos muito bem, dominamos o jogo. E depois nós paramos de jogar, nós deixamos o jogo escapar assim pelas mãos e o Remo foi melhor dali para frente, o jogo inteiro até o final. Hoje não, hoje nós saímos daqui derrotados, mas fazendo um jogo justo com aquilo que nós planejamos, com todas as chances. Eu não sei se o Remo teve algum time que veio aqui, teve tantas oportunidades de fazer gols no Remo nos jogos que foram... Eu assisti muitos jogos do Remo antes de vir para esse jogo. Então, nós planejamos muito com essa bola ataque ao espaço, que não é uma característica tão grande. Nós jogamos muito com pontas que recebem e partem para o mano a mano. Hoje não. Nós tentamos atingir o espaço para esses cruzamentos de primeiro com jogadores pé direito, que é o Kiki no lado direito, pé esquerdo com o Iago, que são jogadores de força. Tentamos competir com o Remo. O Remo tem muita força física, os atacantes são muito fortes fisicamente, os 3 meio-campistas são muito fortes fisicamente. Então nós tentamos igualar, fazer um meio-campo menos técnico, jogando o Everton para essa última linha, tentar abrir um espaço para a flutuação do Everton, já que nós não tínhamos o William no dia de hoje. Eu acho que nós fizemos as escolhas corretas para o jogo. Mas nós não conseguimos, eu acho que temos que ser mais efetivos quando a oportunidade aparecer, porque eram bolas não tão difíceis de essa bola entrar, né? As que bateram na trave, as que o Rangel pegou, né?
e não desistir. Nós não podemos desistir. Eu sei que a derrota é pesada, a eliminação ela é pesada, mas você pode perder um jogo, mas você não pode largar, você não pode desistir. Eu acho que nós temos que continuar, temos que tentar vencer no domingo. Os jogadores têm que vencer para poder voltar a ter uma vida normal. É um momento que merece reflexão, merece você caprichar mais, treinar mais. O que eu posso trabalhar com eles, eu faço muito, que é cruzamento, finalização para essas bolas. Nós trabalhamos muito eu mesmo trabalho com eles esses cruzamentos diretamente. Agora, entre uma bola na trave e sair, a bola na trave e entrar, entre uns 5 centímetros do Iago num lance que nem participou praticamente, mas influenciou na jogada, estar impedido ou não, isso é uma coisa que foge do controle. A bola na trave que entra, nós já ganhamos campeonatos assim e perdemos, infelizmente, jogos. Essa parte eu não posso controlar. O volume de jogo, o volume de chances criadas, eu acho que atende o propósito que foi o jogo. O número de gols feitos, ele realmente não é condizente com o número de oportunidades que nós criamos. Mas são jogos distintos. Aquele 4-1, do minuto 30 para cima, foi uma postura que eu mesmo falei aqui para você. Hoje não, hoje nós tivemos postura e tivemos as oportunidades até o final. Rogério, em outro momento você já disse que o Jean Lucas foi feito para jogar 90 minutos, porém, mais uma vez a equipe evolui na saída do Jean Lucas, na mudança do Jean Lucas. Eu queria que você falasse a respeito dele e por que também a escolha hoje pelo Caio Suassuna, quando o Del em outros momentos vinha aparecendo mais nessa equipe principal. Bom, sobre a entrada do Caio, nós tínhamos Ademir e Pulga pelos dois lados e precisávamos do gol. O Caio é um jogador de melhor estatura, tem um cabeceio melhor, ele finaliza muito bem, vem com muitos gols no sub-20. Então, para aquele momento de trocar, botar o Eric, trazer o Eric para trás, botar o Caio junto com o Everaldo para ter 2 noves de área naquele momento do jogo, se fosse para um cara para vir flutuar, mas naquele momento nós tínhamos as jogadas pelos lados, estávamos arriscando tudo com 2 pontas e 2 noves. Então, para aquele momento, são 2 meninos da base que jogam juntos no sub-20. Hoje a oportunidade foi para o Caio, em outras vezes foi para o Del, o que pode acontecer. Normalmente o Del flutua um pouco mais, ele gosta mais de fazer esse jogo parecido com o William. Naquele momento do jogo, nós precisávamos de 2 jogadores na área para tentar as jogadas com Pulga, com o Ademir, que saíram muitas jogadas dessa maneira, como eles falaram, os cruzamentos. Então, para essa situação melhor. O Jean, ele tentou, eu não vou desistir do Jean no sentido, não vou aqui, eu acho que o momento dele hoje, ele não foi bem, tomou o cartão amarelo, né? Estava pendurado, ele tentou, ele se esforça, as coisas talvez não estejam saindo da maneira como ele sempre fez aqui, como ele é dedicado, é um cara profissional, trabalhador, e vamos analisar para o próximo jogo que vamos decidir para fazer no próximo jogo. Mas ele tentou dar a colaboração dele, não fez realmente um grande jogo. Nestor entra, tenta fazer pelos corredores, ataque a espaço pelo lado. Mas o Jean é um jogador, um ativo do clube, um jogador importante, assim como todos os outros. Eu acreditava que o meio de campo hoje com força, já que o Juba veio para a construção, podia ser feito com ele. Depois nós colocamos o Nestor, infelizmente ele sai, o Jean Lucas, e vamos com calma analisar para domingo o que nós podemos fazer de melhor, porque é inegociável vencer no domingo. Rogério, começamos a coletiva falando sobre a questão envolvendo o calendário e com a eliminação de hoje, o Bahia já sabe que fará 53 jogos ao todo na temporada. Inclusive o Bahia terá o segundo ano com menos jogos nas últimas 7 décadas. Nas últimas 7 o quê? 7 décadas. Um ano com menos jogos. A discussão do calendário, a discussão do tempo, nesse momento que o Bahia agora vai ter apenas a competição, que é o Brasileirão. Qual a solução que você enxerga nesse momento para poder chegar nessa parte decisiva, apenas em maio ainda, para ter um final diferente? Bom, nós temos que tentar brigar no ponto mais alto que a gente puder do brasileiro. Eu acho que esse é o principal. Eu acho que o tempo, hoje nós mostramos que com um jogo seguido do outro, nós jogamos no fim de semana, estamos jogando no meio de semana, e nós viemos aqui e jogamos melhor do que outra vez que nós viemos com uma semana de intervalo. Então, assim, lógico, se você tem muitas lesões, se você perde agora, eu acho que nós jogamos hoje, repito para você, não fizemos um jogo brilhante, mas nós tivemos as chances elas apareceram. Eu falei ontem no treinamento, dentro do que nós fizemos, nós teremos as oportunidades. Fazer o gol ou não, isso vai depender da frieza, da calma, da sorte, da bola na trave, do jogador que desvia na bola.
Mas eu acho que independente do jogo semanal ou não, nós estamos tentando colocar o máximo que a gente pode. E nós, dentro da proposta que nós fizemos para hoje, nós conseguimos executar. Não conseguimos ter o sucesso nas finalizações, mas colocamos todas as chances que nós tínhamos hoje de sair daqui classificados. Ela não veio. Tem a parada para a Copa, vamos fazer uma análise do que também se faz necessário, e eu sei que é um número de jogos reduzido, vamos tentar melhorar cada vez mais, trazer uma ou outra peça para o elenco, fazer uma análise do que foi essa primeira parte da temporada. Lamento, porque é um prejuízo financeiro muito grande, o torcedor que gosta de ver o Bahia também na Fonte Nova, e que acostumou nos últimos anos a 70 e tantos jogos, 80 jogos, infelizmente, nesse sentido, é um prejuízo que não tem como você recuperar até o final do ano. O que pode é outros clubes também irão contratar, também irão se fortalecer, a gente tentar chegar no melhor lugar possível em dezembro, para tentar novamente, pelo terceiro ano consecutivo, brigar por uma Libertadores.